Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo de número 11. Vamos permanecer, já que nós temos uma liturgia nesse livro hoje, Hebreus 11. E eu vou fazer a leitura de Hebreus capítulo 11 a partir do verso de número 8. E eu vou até o verso 16, mas eu só vou me ater aos versos de 13 a 16, tá bom? Vou ler o contexto um pouquinho anterior e em seguida a gente expõe aqui, a gente vai meditar sobre os versos 13 a 16. Assim diz o Senhor na sua palavra, prestem bastante atenção. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Bendito Deus, mais uma vez nos encontramos aqui neste lugar, Senhor, como igreja do Senhor, como teu povo. Mais uma vez nós abrimos a Escritura e lemos a tua palavra. E nesse momento, ó Deus, aguardamos que o Senhor fale conosco. Usa este texto da Escritura aqui, inspirado pelo Senhor ao autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem de fato é, mas que certamente escreveu debaixo do teu Santo Espírito estas palavras, ó Deus, que certamente serão utilizadas pelo Senhor para nos transmitir a mensagem dessa noite. Possamos então recebê-las de uma maneira, ó Pai, a entender que as tuas palavras são palavras de vida para nós. Assim, ó Pai, nos instrui, assim nos transforma, opera em nós, Senhor, nesta noite, em nome e por amor do teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos acompanhando já, eu acredito que pelo menos, no mínimo, cerca de 2 meses, dois meses e pouco, né? Esse problema que tem acontecido entre a União Soviética, a Rússia, na verdade, né? Porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas praticamente desapareceu naquele modelo antigo como nós conhecíamos, né? Mas a Rússia e a Ucrânia, né? Essa invasão da Rússia na Ucrânia, e certamente nós sabemos que essa invasão ela é baseada em duas coisas. Na verdade, toda guerra, né, e quando um país escraviza o outro, quer dominar o outro, é baseada em duas coisas fundamentais: poder e dinheiro. A gente não foge disso. Então nós temos acompanhado esse problema entre União Soviética e Ucrânia ao longo de alguns meses. Nós sabemos que muitas vidas foram perdidas nessa guerra, não é, por conta dessa invasão. E nós sabemos também que muitas pessoas fugiram da Ucrânia, fugiram para outros países ali da Europa, para países próximos, conseguiram cruzar alguns, né, que tiveram, digamos assim, mais sorte, coloquemos dessa maneira, ou o próprio Deus abençoando, conseguiram passar ali as fronteiras. Outros tantos de fato morreram ali na guerra, mas são refugiados em outras nações, estão num lugar que de fato não é propriamente seu, não é a sua cidade, não é o seu país natal, não é de fato aquele lugar onde eles nasceram e tinham as suas raízes plantadas. E é interessante quando nós falamos então sobre pessoas assim, sobre refugiados, né?
quantas dificuldades isso não traz para a vida dessas pessoas que foram expulsas, né, do seu lugar, da sua nação, da sua pátria, e quantos problemas são gerados, porque essas pessoas elas precisam ir para algum lugar. Nós vimos um pouco antes disso, lá atrás, né, por conta das guerras no próprio Oriente Médio, pessoas fugindo de algumas nações ali, correndo muitos para a Europa, né? A Alemanha recebendo refugiados, a própria Inglaterra, o nosso próprio país, né, também recebendo refugiados. Por exemplo, nós recebemos refugiados da própria Venezuela aqui na nossa cidade. E, de fato, isso é um problema para eles, mas também é um problema para nós. Isso causa certos transtornos, traz certas dificuldades, grandes dificuldades em alguns casos, né? Então, é uma situação extremamente complicada, né, que traz certamente mexe com os sentimentos das pessoas, né, mexe com essa questão de que eles não estão mais em suas pátrias, onde eles tinham certamente ali, onde eles nasceram, tinham as suas raízes. Mas, irmãos, nós não vemos isso apenas no nosso contexto dos nossos dias, nós vemos isso ao longo da história. A própria história vai mostrar, né, com a própria invasão na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, quantas pessoas não foram espalhadas pelo mundo, quantos refugiados, né? O meu avô, por exemplo, ele foge da Itália, ele chega aqui pouco antes, né, ou um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, chega no Porto de Santos. Eu estava conversando com alguns irmãos, mamãe até hoje tem essa documentação do meu avô guardada, né? Então nós somos descendentes diretos de italianos, mas fugiram para o Brasil. Quantos outros no período da Segunda Guerra Mundial também não vieram para cá? Então, a gente vê isso ao longo da história da própria humanidade, mas nós vemos essa questão dos refugiados, né, desses peregrinos em terra estrangeira, ao longo de toda a Escritura. Isso aconteceu muito com o povo de Israel, não é? A gente vê isso, por exemplo, no próprio contexto do Egito. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã, não é? O povo de Deus era refugiado em terra estranha, ou quando, por exemplo, o próprio Abraão vai falar dele mesmo em Gênesis, né? No livro de Gênesis, no capítulo 25, 24, 25 ali, quando ele vai dizer que ele está em terra estranha, né? Mesmo estando em Canaã, recebendo ali parte da promessa do Senhor, ele pede então o lugar para sepultar a sua esposa que havia falecido, mas ele vai dizer, olha, eu sou forasteiro nesta terra, né? Então a Bíblia ela já fala há muito tempo sobre refugiados, sobre esse povo de Deus, sobre serem peregrinos, e como o povo de Deus, Israel, enfrentou muitas dificuldades dentro dessa questão. Outra coisa, eles enfrentaram também, e esses refugiados, esses forasteiros, muitas vezes enfrentam muito preconceito, muita zombaria, não é? E outras tantas coisas mais. Então a Bíblia já fala muito disso quando trata sobre a questão do povo de Deus. E aí nós estamos num texto que fala, não é, acerca exatamente de peregrinos. O texto que nós lemos fala exatamente disso, né? A partir quando eu li ali a partir do verso número 8, no verso 9 vai dizer que pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, né? Então, o que é que eu quero ver com vocês à luz desse texto nessa noite? 4 distintivos ou 4 características do espírito peregrino, E essa intenção, a intenção desse tema, né, extraído aqui dos versos 13 até o verso 16, é nos fazer pensar, é nos fazer analisar, nos questionarmos, né? E sabermos de fato se nós somos peregrinos, forasteiros nesse mundo, ou se nós somos cidadãos desse mundo. Então, à luz disso, eu quero ver pelo menos 4 coisas com vocês nessa noite, não é? Quando nós vamos falar sobre 4 características acerca do espírito peregrino. A primeira delas está no verso 13, na parte A do verso 13, e nos mostra que o peregrino é uma pessoa que contempla uma terra que ele não pode ver. Peregrino é uma pessoa que contempla uma terra que ele não pode ver. Vejam comigo a parte A. Diz assim, todos estes morreram na fé. Ele está falando exatamente daqueles que ele vem relatando a partir do verso de número 8, né? Sem ter obtido o quê? As promessas. Sem ter obtido as promessas. Meus irmãos, nesta altura do livro de Hebreus, nós temos o que nós chamamos, não é? O que os comentaristas bíblicos chamam de um resumo geral da piedade patriarcal. Então, o que nos está sendo introduzido aqui no verso de número 13 é um resumo geral da piedade dos nossos patriarcas. Isso, na verdade, não apenas no verso 13, mas ao longo do verso 13 até o verso 16. E vejam que ele começa o verso 13, então, usando essas palavras: todos estes morreram na fé. Nós precisamos, então, subentender aqui que a intenção do autor é mostrar que a fé
ela foi uma característica dominante até o fim dos dias dos nossos patriarcas. De fato, quando a Escritura diz que nós, como cristãos, devemos andar por fé e não pelo que vemos, a fé deve caracterizar todos os nossos dias na face da terra, assim como ela caracterizou os nossos patriarcas. E percebam que essa palavra fé que ele coloca, todos estes morreram na fé, tá? Poderia ser mais literalmente traduzida ou entendida como se a tradução fosse basicamente assim: todos estes morreram em conformidade com a fé. E é importante a gente entender essa literalidade de tradução. Por quê, irmãos? Porque isso vai demonstrar que a fé era a regra geral pela qual eles viveram e também pela qual eles morreram. E percebam que o texto diz que isso tudo a despeito de não terem recebido o quê? A promessa. Eles tiveram, na verdade, uma certa medida da evidência dessa promessa. Vejam, inclusive, na continuidade do verso número 13, os verbos que são utilizados. Vendo-as, porém, como? De longe. De longe. Saudando-as. E aí ele termina dizendo: e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas eles viram as promessas de longe. Eles eram como homens que tinham visto o objetivo aonde? No horizonte. Mas nunca chegaram realmente a eles nesta vida. Eles contemplaram de fato de longe. E percebam, irmãos, que esse é um exemplo, não é, extremamente importante, porque quando você olha para isso à luz do verso 1 do capítulo 11, que vai dizer lá: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, não é? Aí a gente percebe exatamente como esses patriarcas então viveram. Ainda que tenham observado essas coisas de longe, eles viveram em convicção de fé, de fatos que não se veem, numa convicção tão forte que, embora não tendo visto, é como se eles tivessem visto. Embora olhando ao longe, olhando ao horizonte, é como se de fato eles tivessem colocado os olhos nessas coisas. Mas não olharam apenas de longe, mas ele ainda continua dizendo que essas promessas foram o quê? Saudadas. Ou seja, aí uma relação extremamente pessoal, não é? Como se o cumprimento da promessa nas multidões de descendentes tivesse se tornado tão real, tão palpável, que aqueles descendentes poderiam continuamente saudar, não é? Saudar essa promessa da parte do Senhor. Então eles viram de longe, não é? Porém de longe, saudando-as, não é? Exatamente ecoando, inclusive, um texto das Escrituras lá em Deuteronômio capítulo 3, versos 15 a 27, quando nós temos inclusive uma descrição, não é, acerca de Moisés, que ele recebe não a terra prometida, não é? Mas ele recebe um vislumbre da terra prometida da parte do Senhor. Então é exatamente isso que o autor quer, que nesse primeiro momento nós venhamos a entender, que o peregrino é uma pessoa que contempla uma terra que ele não pode ver, mas ainda assim ele contempla. Ainda que ele esteja olhando de longe, ele coloca os seus olhos sobre aquilo que lhe é concedido, mesmo em parte, mesmo em sombras, mesmo à distância. Ele não apenas olha para essas coisas, ele consegue contemplá-las, mas ele consegue saudar essas coisas, trazer essa realidade de maneira prática para a sua vida. E aí é que nós aprendemos, irmãos, nesse texto, uma primeira lição para nós. Percebam que não é apenas um passado histórico relatado, mas esse deve ser um desejo de nós crentes, para que nós possamos contemplar de fato o mundo vindouro com esse mesmo espírito dos patriarcas. Porque nós também estamos aguardando uma promessa, ou não estamos? Estamos. A nossa redenção ainda não está consumada. Nós estamos ainda no processo de santificação, não é? Nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, nós já fomos adotados, justificados por meio da obra única, perfeita, uma única vez realizada pelo Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos agora num estágio de santificação, não é? Nos conformando cada dia mais em piedade e santidade de vida ao nosso Redentor. Mas o processo redentivo ainda não terminou. Ele terminará quando Cristo voltar, nos chamar dos mortos, né? nos der corpos glorificados, para habitarmos então nos novos céus e nova terra. Quando Ele vier então definitivamente para julgar todas as nações, todos os homens, né? E aí reinar completamente sobre todas essas coisas. Então percebam, nós precisamos olhar para esta promessa vindoura da mesma maneira que os nossos patriarcas, que os patriarcas olharam para essa promessa também de longe. Como?
com fé, aproveitando mesmo que esse vislumbre, saudando estas coisas, não é? Com relacionamento pessoal, real, como se de fato essas coisas estivessem completamente presentes diante de nós, embora não estando. Mas nós precisamos ter esse mesmo espírito dos patriarcas. E percebam, irmãos, vale a pena a gente dizer isso, nós temos muito pouco acerca do mundo vindouro na Escritura. Talvez a porção que nós mais tenhamos acerca do mundo vindouro na Escritura esteja lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Mas nós não temos a Escritura falando muito sobre esse mundo vindouro. O fato é que nós o aguardamos. O fato é que a Escritura, ali em Apocalipse 21, ela nos dá um vislumbre, mas ainda assim insuficiente, para fazer com que nós possamos desejar essas coisas e ao mesmo tempo nos alegrarmos nelas. Isso foi possível, isso foi uma realidade para os patriarcas e deve ser também uma realidade para quem? Para nós. Assim sendo, irmãos, nós temos que aprender a nos contentar com o vislumbre. Nós temos que aprender hoje a nos contentarmos com a promessa. E aí existe uma questão muito problemática em relação a isso. E sabem qual é? Perguntas que nós fazemos. É impressionante, irmãos, quantos de nós, estava conversando com os meninos ontem no Papo de Homem, e eu até perguntei para eles, olha, eu estou terminando o Evangelho de João, qual seria um bom livro para se pregar? Pastor, Apocalipse é um bom livro, mas o senhor teria que dar a exposição à noite e umas aulazinhas na escola dominical, porque vai ter muita pergunta. Mas olha que coisa interessante, irmãos, nós temos várias perguntas, mas às vezes as perguntas sempre querem mais do que aquilo que a gente pode responder, não é verdade? Às vezes nós fazemos perguntas, não é? E elas são mais daquilo que de fato nós podemos responder. Muitas vezes nós respondemos com meras especulações, porque nós temos apenas um vislumbre das coisas que virão, irmãos. O que de fato nós sabemos é que o Senhor vai cumprir a sua palavra, que os novos céus, a nova terra, a Jerusalém celestial, aquelas ruas, né, de ouro, aquela visão magnífica de uma Jerusalém ataviada que desce do céu, de fato nós não sabemos o que são essas coisas. Isso nos transmite uma ideia de grandiosidade, de pureza, de esplendor, de glória, de majestade, não é verdade? Mas de fato, o que nós sabemos, muito do que nós sabemos acerca dessas coisas, são meramente o quê? Especulações. Então até aqui, um cuidado que nós temos que ter quando nós fazemos certas perguntas, porque há muitas delas que nós não conseguimos de fato responder. E perceba que quando nós tentamos satisfazer as expectativas, nós tendemos a estragar ou prejudicar o vislumbre e aquilo que não pode ser visto. Até quando a gente tenta responder essas perguntas e esses questionamentos, nós corremos um sério risco de estragar ou prejudicar o vislumbre e aquilo que não pode ser visto. É como quando alguns dizem, por exemplo, que lá no céu todo mundo vai morar numa mansão, todo mundo vai ter um Apple, o melhor carro. Isso é bobagem, irmãos, isso é mera especulação. A gente não sabe se as coisas de fato vão ser assim. E outra coisa, pensando no céu, essas coisas são ínfimas, extremamente pequeninas. São coisas que são concernentes a esse mundo. Então o que nós precisamos fazer nessa primeira lição? Descansarmos e aproveitarmos aquilo que nós já temos. Amém? Descansarmos e aproveitarmos as promessas e os vislumbres que nós já temos. Mas qual é a segunda coisa a segunda característica que a gente vê nesse espírito peregrino, irmãos? É que o peregrino é aquele que se assume como peregrino. Ele tem prazer de dizer que ele é o quê? Peregrino. Veja ainda a parte B do verso número 13. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, os patriarcas, eles confessaram, eles tinham prazer em dizer, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, não é? A verdadeira condição deles, é o que eles estão expressando aqui, é uma condição de estrangeiros e peregrinos. E como eu disse, Abraão vai usar essa descrição lá em Gênesis capítulo 23, quando ele vai falar, por exemplo, ele vai pedir um lugar para sepultar a sua esposa, ele vai dizer que mesmo ali, naquela terra que lhe havia sido prometida, inclusive aos seus descendentes, ele era o quê? Forasteiro, ele era um estrangeiro. Ou quando nós vemos, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, quando vai tratar do fato que nós somos forasteiros e peregrinos, e diz então que nós temos que viver de maneira a olharmos e focarmos as coisas espirituais e não essencialmente as coisas dessa vida. Ou seja, que uma vez que nós somos forasteiros e peregrinos, o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa própria natureza, ela foi modificada. Exatamente porque agora a nossa pátria não é mais aqui.
porque a nossa vida não é mais aqui, porque os nossos valores não são mais terrenos, mas eles são focados nas coisas celestiais. Então essa é uma das descrições que são aplicadas a quem? Aos cristãos peregrinos. E aqui no livro de Hebreus, a ideia se encaixa exatamente nas alusões que são feitas ao longo do livro acerca das peregrinações dos israelitas no deserto. Por exemplo, lá no capítulo 3. O alvo do escritor aqui, do autor aos Hebreus, é claramente usar isso como um padrão ao longo do livro de Hebreus. Falar de serem forasteiros, de serem peregrinos, né? De que esta pátria de fato não é a nossa pátria. A nossa pátria é uma pátria muito maior, como ele mesmo vai dizer aqui no texto, é uma pátria celestial. E percebam então que quando ele vai argumentando isso ao longo do livro, não é? Tudo está em harmonia com o princípio ou com o pano de fundo da epístola, que de fato são as coisas celestiais e não as terrestres as mais importantes. Então os patriarcas, eles confessavam: nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos sobre a terra. Aqui uma segunda lição, uma segunda aplicação para nós, irmãos. Os peregrinos, os forasteiros, confessam que eles jamais querem pertencer a um determinado país que não seja o seu. Sempre eles querem voltar para onde? Para o seu lugar. Então os peregrinos são aqueles que confessam que eles jamais querem pertencer a um outro país. Isso tem a ver com duas coisas, irmãos. Primeiro, as suas convicções. E em segundo lugar, com a sua própria maneira de vida, a maneira de vida com que se leva. Então perceba, é importante a gente parar aqui e meditar um pouquinho. A nossa convicção, a convicção que nós temos e o tipo de vida que nós levamos aqui, ele reflete exatamente essa verdade. De que uma vez como forasteiros, nós entendemos que o nosso lugar não é onde? Aqui. O que mostra isso de maneira mais clara? As nossas convicções e a maneira como nós levamos a nossa vida aqui. A maneira como levamos a vida aqui mostra realmente que nós não pertencemos a este lugar como ele é. Trevas, pecado, alienado de Deus, não é? Com leis e normas que estão completamente afastados das leis e normas e preceitos do Senhor, com valores que não são os valores de Deus, idolatria e tantas outras coisas que a Bíblia vai simplesmente relatando para caracterizar esse mundo. Então, irmãos, cristãos como peregrinos confessam que eles jamais querem pertencer a um determinado país. Isso tem a ver com convicções e com a vida que se leva. Eles são e querem ser do país a que eles pertencem. Eles são e querem ser do país a que eles pertencem. Eles não desejam se assemelhar aos cidadãos da terra na qual eles são peregrinos. E é exatamente esse ponto para nós, irmãos. Nós não pertencemos a esta terra. Como filhos de Deus, este não é o nosso lugar. A pátria que nós buscamos, como ele vai dizer logo ali no verso de número... continuem comigo no texto, não é? O verso de número 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior que é celestial. Então a pátria que nós buscamos, o nosso lugar de fato e de verdade, ele é superior e ele é celestial. E a Bíblia nos diz que esse lugar está sendo preparado para os filhos de Deus. Bendito seja o Senhor por isso, irmãos. A terceira característica, irmãos, ainda no verso 14 e 15, o peregrino é alguém que deixa para trás o seu passado. O forasteiro é alguém que deixa para trás o seu passado. Vamos ver isso aí no verso 14 e 15, ele diz: porque os que falam desse modo, falam como? Finalzinho do verso 13 diz: confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí ele diz no verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Percebam aqui, irmãos, que a ideia de estrangeiros, forasteiros, peregrinos é exposta nesses três versículos, 14, 15 e também no verso 16. E qual é a ideia aqui do autor aos Hebreus? É que a pátria principal é a pátria melhor. Ele diz isso no verso 16, mas agora eles aspiram a uma pátria superior, é uma pátria melhor. Não há comparação com essa pátria.
E aí ele caracteriza essa pátria. Essa pátria, então, não é terrena. Ela é o quê? Celestial. O aspecto dela é celestial. E percebam, irmãos, que o registro dos patriarcas no Antigo Testamento demonstra que eles nunca obtiveram uma pátria, uma patris verdadeira. Essa palavra aqui, nesse texto, ela é usada de maneira significante porque ela é rara, tanto na Septuaginta como no Novo Testamento. Mas ela significa mais do que um lugar para habitar. Então, quando ele se fala, olha, mas eles aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial, é mais do que simplesmente um lugar para habitar. Significa uma pátria onde essa nação agora, onde esse povo agora pode fincar o quê? Definitivamente as suas raízes. E esse era o desejo, irmãos, dos patriarcas. E esse, como eu disse, foi um tema recorrente, né, para o povo de Israel ao longo da sua história. Embora o próprio escritor aqui aos Hebreus, ele esteja pensando em termos espirituais, muito mais do que um cumprimento nacional, muito mais do que aquilo que acontece com Josué, por exemplo, que ali, quando eles chegam, não é, às portas da terra prometida, eles tomam essa terra prometida que Deus havia lhes concedido. É muito mais do que um cumprimento de uma terra física. A ideia do autor aqui, ele está pensando em termos de cumprimento espiritual. E é exatamente isso que se aplica a nós. Então, claramente, não era a Mesopotâmia, de onde Abraão saíra, a pátria que eles pensavam ser. Eles poderiam ter facilidade para voltar, não é? Mas eles não voltaram, nem eles e nem os seus descendentes imediatos, não desejavam fazer isso. E isso é extremamente importante à luz do Velho Testamento, quando se reconhece, então, que eles deixam a sua terra para trás e eles chegam, inclusive, a uma etapa de civilização muito mais adiantada, não é? A Mesopotâmia, ela avançou muito no progresso, muito mais do que a própria terra que Deus deu ao seu povo. Mas nem assim eles retornaram para lá. Então percebam que aqui é bem provável que o escritor aos Hebreus ele esteja inclusive apelando ao exemplo dos nossos patriarcas que recusaram voltar para trás a fim de colocar pressão sobre aqueles que leriam esta carta, né, que estavam sendo inclusive tentados a voltar-se contra o cristianismo que uma vez eles aceitaram. Então a ideia espiritual para nós é exatamente essa. Uma vez que o Senhor nos fez forasteiros e peregrinos, nós não podemos mais fazer o que, irmãos? Voltar para trás. Uma vez que nós temos agora uma nova natureza, não é? Essa nova natureza, ela simplesmente nos faz esquecer daquilo que estava lá atrás. Exatamente, essa é a nossa aplicação. Por exemplo, a conversão, ela consegue apagar a saudade daquilo que nós fomos. O que Deus faz nós, no seu ato regenerativo por meio do Espírito Santo, uma das coisas que nos são providenciadas, proporcionadas, é apagar a saudade e qualquer relação com aquilo que nós tínhamos anteriormente. Então nós viemos da onde? Do mundo. A nossa conversão, aquilo que Deus faz em nós, tende então a acabar com a nossa relação com o mundo. A saudade que porventura nós sentiríamos desse mundo. Diferente de Israel quando estava no deserto, que lembram lá? Olha, o Egito é que era bom. Não é? Lá nós comíamos carne. Lá a gente tinha água para beber, a gente não morria de sede. Estavam murmurando contra Moisés e contra o Senhor. Quando Deus dava o maná, eles enjoavam do maná e ficavam reclamando. Percebem, irmãos? O que Deus faz na nossa vida é exatamente para fazer com que nós não tenhamos saudade daquilo que éramos. O peregrino, irmãos, é alguém que precisa deixar o mundo para trás e encarar o mundo que está à frente. É exatamente aquilo que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3. Por favor, vá comigo para esse texto. Filipenses capítulo 3, verso de número 13. Quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas exatamente esse é o nosso exemplo, irmãos. Olha o que Paulo diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E o que é que Paulo diz que faz, irmãos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aquelas coisas lá atrás ele considerou como o quê?
refúgio para obter quem? O Senhor Jesus Cristo. E agora ele não olha mais para essas coisas do passado, mas ele caminha para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa, irmãos, é uma das características daquele que de fato é um forasteiro e peregrino nesse mundo. Um cristão forasteiro e peregrino. Ele deixa o passado para trás. A nova realidade, com suas lutas e com seus custos, elas são assumidas. Porque é a nova realidade. Nós temos um custo do discipulado, de sermos forasteiros e peregrinos. E agora nós, como cristãos forasteiros e peregrinos, nós assumimos essas lutas e os seus custos adiante. Mas nós deixamos o passado para trás. Peregrinos, como diz o texto, forasteiros buscam uma pátria superior. Algo incomparavelmente melhor. Algo não terreno, mas algo celestial. Por último, irmãos, a quarta e última característica nesse texto. O peregrino é alguém que não para, mas ele continua rumo à sua pátria. Vejam comigo o verso número 16. Ele diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vejam, no verso número 16, a pátria superior, como eu disse, ela é imediatamente identificada como uma pátria celestial. E aqui na língua grega há dois adjetivos importantes: kreitonos e eupuremoi, que é uma característica específica dessa epístola aos Hebreus. Por que é importante esses dois termos, irmãos? Porque aqui nós entendemos onde o autor coloca a sua ênfase, que é na herança espiritual e não na herança de coisas materiais. Então, por exemplo, mesmo em famílias cristãs, nós vemos às vezes os descendentes brigando, né, pelas heranças materiais, quando na verdade a preocupação desses cristãos deveria ser pela sua herança espiritual acerca das coisas. E é exatamente esse foco que o autor coloca aqui. A herança que deve ser priorizada é a herança espiritual. E, irmãos, isso é fantástico nesse texto, tendo em vista o fato de descobrir que aquilo que Deus lhes preparou é descrito, inclusive, em termos de uma cidade. Vocês vão se lembrar, por exemplo, lá em Gênesis, não é? Depois do dilúvio, os homens intentam fazer o quê? Ainda em desobediência ao Senhor, eles intentam construir uma cidade, uma grande cidade, para que eles não sejam espalhados pela terra. Mas o Senhor reiterou o seu mandamento que havia dado a Adão a Noé, dizendo: crescei, multiplicai e enchei o quê? A terra. Aí eles: não, vamos fazer uma cidade fortificada, uma torre que chegue até os céus, para que o nosso nome seja célebre. E é interessante isso, irmãos, porque aqui nós descobrimos através do autor aos Hebreus que Deus prepara, não é, algo para eles, descrito em termos de uma cidade, ou seja, um símbolo do gênio criador do homem, especialmente aquilo que diz respeito à sua vida social. Ou seja, o Senhor pega um elemento cotidiano do homem, cidade, algo que o homem cria para que ele esteja ali, não é, junto, para contrair uma vida social, e Deus vai fazer e vai estabelecer uma promessa usando exatamente essa linguagem. Mas percebam que até mesmo a cidade, ela tem para nós aqui uma conotação espiritual. Se você caminhar comigo para o capítulo 12, vejam comigo lá de Hebreus, o verso de número 22 mostra exatamente isso. Vejam como é que ele caracteriza essa cidade. Não é meramente como o homem constrói para os seus objetivos sociais, mas mesmo esse termo, não é, essa ideia utilizada pelo Senhor, conhecida do homem, não é, apropriada pelo homem para a sua vida social, ela tem uma conotação espiritual. No verso 22 ele diz: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém, o que, irmãos? Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Percebem? Não é uma cidade como nós a conhecemos, como nós a projetamos, como nós a arquitetamos.
mas com uma conotação completamente diferente, completamente contrária, uma conotação espiritual. Então, o que na realidade ele está dizendo é que o Senhor preparou uma cidade ideal, da qual a cidade construída pelos homens são apenas a mais pálida, são pálidas imitações. Pálidas imitações. Elas não chegam nem perto daquilo que Deus arquitetou, planejou, providenciou para os forasteiros e peregrinos deste mundo, irmãos. Os cristãos forasteiros e peregrinos. Isso é surpreendente, irmãos. Principalmente quando nós entendemos o contexto aos homens, né, desses homens do passado que são citados, nossos patriarcas. Porque eles viviam como nômades, não é? Eles viviam como nômades e de repente a eles é prometido o quê? Uma cidade que trará o quê? Estabilidade. Eles não vão viver mais no deserto, mudando o tempo todo de lugar, como nômades, indo de um lugar para o outro, nunca podendo fazer o quê? Criar raízes. Deus usa essa linguagem para mostrar exatamente o que agora? Uma estabilidade. O quão estável é a promessa do nosso Deus. E percebam então, irmãos, que nenhuma recomendação maior poderia ser dada a quaisquer homens do que dizer que Deus não se envergonha deles e de ser chamado, então, exatamente como ele termina o verso número 16, de ser chamado o Deus deles. Irmãos, meus irmãos, o Antigo Testamento ele jamais oculta as fraquezas dos patriarcas. Mas aqui o autor aos Hebreus ele está olhando a história em retrospecto. E percebam que ele está fazendo seleções, não é? Ele está selecionando para a sua atenção a fé dos patriarcas. E essa fé não pode ser negada, ela é vislumbrada de uma maneira grandiosa. Além disso, não é? Quando ele usa aqui os títulos, por exemplo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ao longo das Escrituras, foi esse o nome especialmente escolhido por Deus quando ele se apresenta a Moisés na ocasião do Êxodo. Está lá em Êxodo capítulo 3, verso número 6. É certamente também, irmãos, incomum ler que Deus não se envergonhou, visto que a vergonha é uma característica não de Deus, mas dos homens. Mas de qualquer forma, sendo o que for aqui, era num sentido especial o Deus deles, conforme demonstra a história desse povo escolhido da parte do Senhor. Então ele se deleitava em ser conhecido como Deus de Israel, o Deus a quem ele havia feito essas promessas, o Deus desses forasteiros, o Deus desses homens que viviam, ainda que vislumbrando essas promessas, mas eles viviam pela fé. Me permitam fazer uma aplicação, então, final nesse último ponto, irmãos. Como eu disse, o cristão peregrino, à luz do verso 16, ele caminha para uma pátria superior. Então ele não fica parado, ele não fica de braços cruzados, ele não espera as coisas acontecerem. E como é que ele faz isso? Se você olhar ainda, eu disse que nós permaneceríamos na Epístola aos Hebreus hoje, você correr para o capítulo 13 comigo, nós temos uma ideia de como isso acontece, tá? De como os forasteiros e peregrinos, eles aguardam, eles não ficam parados, mas eles caminham, né, para o cumprimento dessa promessa. E no capítulo 13, os versos 14 até o verso 17, nos diz exatamente assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente. Vejam a linguagem, mas buscamos a que há de vir. Como se busca a cidade que há de vir, irmãos? Por meio de Jesus, por meio de Cristo. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Mas o que nos chama a atenção é quando ele diz: nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E nós buscamos essa cidade permanente e a que há de vir, irmãos, apenas de uma única forma, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós só temos acesso a essa promessa e a essa herança celestial por meio do Senhor Jesus Cristo. E é por meio de Cristo que promessas tão especiais foram feitas a nós, ao povo de Deus, mesmo lá no passado, não por meio de Cristo, porque ele não estava lá, não havia vindo ainda,
mas aquelas promessas anteriores, mas as promessas de Cristo quando ele vem e quando ele se encarna na plenitude dos tempos. Promessas como, por exemplo, a de João capítulo 14, quando ele vai dizer: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. A promessa que o Senhor Jesus fez ali, nós já estudamos isso em João capítulo 14, é de subir aquela cruz, é de verter o seu sangue ali e de preparar um novo e vivo caminho, é de preparar o acesso ao Pai. Tanto é que depois, como vimos também, lá em João capítulo 20, Tomé faz aquela pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que coisa gloriosa, irmãos. É por meio de Cristo que nós temos acesso a estas heranças, a esta cidade superior e celestial. E Deus, irmãos, nos deseja conduzir para a sua pátria. Na oração sacerdotal em João capítulo 17, no verso 24, eu peço que você vá comigo para lá. O Senhor Jesus, ele diz as seguintes palavras, João capítulo 17, verso de número 24. Olha o desejo do Senhor Jesus, qual é? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, quem, irmãos? Os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor nos deseja tê-lo para Ele. Nós já somos de fato dele. O Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos com Ele onde Ele está. Ele deseja nos conduzir exatamente para lá. Percebe, irmãos? Tudo isso nos foi providenciado quando o próprio Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele preparou o caminho, Ele providenciou tudo, para que naquele dia, o dia para o qual este dia aponta, o dia do Senhor, nós vejamos que valeu a pena. Não é verdade, irmãos? Valeu a pena. Lá naquele dia a gente vai dizer: valeu a pena sermos peregrinos e esperarmos por uma pátria que não tem comparação, superior e celestial. Meus irmãos, que o Senhor nessa noite nos abençoe, que Ele nos lembre, não é, de promessas tão grandiosas como essa, de quem nós somos. Não percamos a nossa identidade, irmãos. Nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo com uma função. Nós somos sal e luz, como um farol para iluminar ou para refletir a glória de Cristo, o sol da justiça nesse mundo. É isso que nós somos nesse mundo. Nós somos embaixadores em terra estranha, mas a nossa pátria é outra, irmãos. A nossa pátria é outra, meus amados irmãos. Mas também você que está aqui nessa noite, talvez nos ouvindo, né? A gente não está nem gravando, mas as pessoas vão poder acessar depois. Você também pode receber essas mesmas promessas, aguardar nesta bendita esperança de uma pátria superior e incomparavelmente igual ao que nós temos aqui. E como nós lemos em Hebreus, ainda por meio de Cristo Jesus. Então você é chamado a participar disso. Essa promessa lhe é oferecida por este bendito Redentor. O que você tem a fazer? Duas coisas: arrependa-se e creia no Senhor Jesus, para que você seja salvo e para que naquele dia você também possa dizer: valeu a pena, valeu a pena. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Ó Pai, continuamente lembre quem nós somos. Nós não podemos perder isso de foco, Senhor. Que cada uma destas características que nós vimos aqui nessa noite, Senhor, façam parte da nossa vida de uma maneira palpável e real. Ajuda-nos, ó Deus, a expressarmos aquilo que ouvimos. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a nossa identificação com o Senhor, com a nossa pátria maior e celestial, e não com esse mundo, Senhor. Dai a nós fé, esperança, confiança no Senhor,
entendendo, Pai bendito, que o Senhor cumpre todas as tuas promessas. E como vimos, ó Deus, e como aqui concluímos, vale a pena, Senhor. Ó meu Deus, vale a pena, não há dúvida nenhuma acerca disso. Vale a pena sermos embaixadores, peregrinos e forasteiros nesse mundo. Ó Deus, a nossa herança, aquilo que nós já temos assegurado, que o Senhor nos assegurou por meio do Teu Filho Jesus, não há absolutamente nada, nada que se compare, nada. Um dia os nossos olhos glorificados verão e contemplarão todas estas coisas. Ó Pai bendito, que grande dia será aquele. Nos faz desejar, ansiar. E também, como vimos nessa noite, Senhor, nós já possamos estar alegres e desfrutando, mesmo que como um vislumbre, que possamos aproveitar aquilo que nós já temos da parte do Senhor. Para a Tua bendita glória é que nós te oramos e desde já agradecemos, em nome de Cristo. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto nessa noite, irmãos.